Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Promessas no G1. Para quem está vendo pela primeira vez, o Promessas é um programa de entrevistas com os principais nomes da música cristã aqui no Brasil. É toda terça e quinta, às 7 da noite, ao vivo, aqui no G1. Mas, claro, se você perder, fica tudo aqui no nosso site. Quem está me acompanhando nas entrevistas é a jornalista Patrícia Fazano, mais você. Tudo bom, Paty? Tudo, Paulinha. É isso aí, pessoal. É muito legal. Eu já estou acostumada a ouvir esses cantores há muitos anos, né? Nas igrejas, em vários lugares. Mas estar aqui, falando com eles de perto, saber de todas as histórias de vida e de fé é incrível. E você não pode esquecer, já entrevistamos 3 deles. A primeira, Gabriela Rocha, Grupo Camel e a última, Bruna Carla. Pessoal, e hoje quem está aqui com a gente, Leonardo Gonçalves e Samuel Silva. Tudo bom, gente? Tudo ótimo. Pessoal, o Leonardo já lançou 5 discos, um deles em hebraico. Além disso, ele é formado em letras e acabou de passar por um mestrado em teoria literária, ou seja, a gente vai ter muita coisa para conversar. Léo, você nesse final de semana... Antes de começar as perguntas, você também pode entrevistar o Leonardo, mandando perguntas com a hashtag Promessas no G1 pelas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Manda que a gente pergunta aqui para ele também. Maravilha. Léo, interativo. É, totalmente interativo. Léo, nesse final de semana você vai fazer o seu primeiro show depois de um ano aí sem fazer apresentações. Exatamente. Você tirou um ano sabático. Por que você decidiu tirar esse tempo? Olha, eu viajo para cantar, eu entrei a minha história como cantor, eu sou de família evangélica, já de algumas gerações e tal, e eu comecei a cantar aos 15 anos de idade no coral da minha igreja. E só que esse coral já era um coral diferente, ele já gravava disco e a gente já viajava. Então, essa coisa de viajar praticamente todos os finais de semana do ano para cantar é uma coisa que eu faço desde 1994. Desde novembro de 94, ou seja, completou, estamos no mês de novembro, completou esse mês 23 anos. Então, depois de 22 anos, com essa atividade intensa, né, de viajar para cantar, eu resolvi dar a equação, assim, eu não fiquei totalmente parado, né, mas minha principal atividade, que é essa, viajar para cantar, foi o que eu não fiz esse ano passado. E o objetivo maior, primordial, foi realmente o descanso físico, o descanso mental, o descanso emocional e, por que também não dizer, descanso espiritual, porque quando você está sempre viajando, servindo, cantando, você também acaba se sentindo de uma maneira ou de outra sugado espiritualmente, né? Então, esse período de descanso foi muito bom para mim, até para eu poder me dedicar a outras coisas que eu gosto de fazer além de cantar, porque cantar é muito bom, amo fazer o que eu faço, mas eu gosto também de fazer outras coisas que eu não estava tendo tempo de fazer. E o que você definiu durante esse um ano? Olha, primeiro, até ela mencionou, né, o fato de eu ter conseguido, né, me inscrever e para voltar a estudar é uma coisa que eu sempre quis fazer. Na verdade, muito antes de eu começar a cantar, eu tinha o desejo de lecionar, de seguir carreira acadêmica. Eu sei que tem muita gente que quer ser cantor e não estou querendo ser ingrato. É maravilhoso, o meu trabalho é maravilhoso também as oportunidades que Deus me deu de estar viajando para tantos lugares, cantar as músicas que tocam o meu coração. Eu tenho liberdade total, né, dentro do meu trabalho, até porque a gravadora me dá isso também. Mas eu gosto de fazer outras coisas e eu quero para o ano que vem, mesmo retornando à atividade de cantor, mas eu quero voltar com menos apresentações por mês para eu poder me dedicar aos estudos e talvez, ainda estou vendo, se eu consigo até pelo menos uma matéria, uma vez por semana eu queria lecionar também. Queria ter essa experiência de sala de aula, né? Afinal, me formei em letras, mas acabei nunca exercendo a profissão de professor. Queria saber como é, né? Léo, e já tem pergunta nas redes sociais. Olha Vamos ver o que o pessoal está perguntando. Que medo. Aqui a Suelen falou. Sabemos que a princípio novo, que é esse seu show, né, será um evento único, mas em meus preparativos não surgiu uma vontade de levar para outros estados? Existe uma possibilidade disso acontecer? Responde pra gente, Léo. Olha, possibilidade sempre existe, né? O projeto realmente, assim, foi muito, inclusive, em cima da hora, né? A gente não teve nem 3 semanas de divulgação. Né? Sábado agora, aqui em São Paulo, no Tom Brasil. A gente nem teve nem 3 semanas de divulgação. Na verdade, foi minha equipe que meio que foi fazendo sem falar comigo. Quando estava tudo pronto, falou assim, ó, vamos cantar dia 2 no Tom Brasil? Aí eu tomei um susto e falei, vamos, né? Vamos. E aí começou a divulgação, efetivamente, etc. E estou muito feliz com isso. Existe, sim, essa possibilidade de levar para outros estados também, claro, mas não tem nada agendado ainda. E tem mais uma, vamos ver? Tá bombando. Matheus Gabriel, o que pretende fazer em 2018? Compor novas músicas ou escrever livros? Você já meio que respondeu um pouco, né? Não, com certeza, já meio que respondi. Agora, o lance de escrever livros é um negócio que eu não sei nem se eu tenho capacidade, porque para você escrever, ser um escritor mesmo, você tem que ser muito disciplinado.
Tem que organizar seu tempo. Acho que isso que eu estou fazendo, de diminuir um pouco a quantidade de apresentações que eu quero fazer por mês, tem como objetivo também, vamos ver se eu consigo me organizar de tal maneira que eu tenha outras atividades, né? Porque também é justamente para eu poder distribuir meu tempo melhor. Nos últimos 2 anos eu estava com uma agenda de, em média, 16 apresentações por mês, e aí, como envolve viagens, acaba ficando muito, você chega muito cansado e não consegue fazer nada além de descansar de viagem para cantar, viajar para cantar, né? Descansar da viagem para poder viajar de novo. Então, é isso que eu estou reformulando um pouquinho. Mas para quem não sabe, você já sonha ser escritor há muitos anos. Você escreveu um conto, é isso? Com 7 anos? A música veio para mim depois, né? Assim, especialmente como profissão, eu nunca tive essa ambição, né, de ser um músico profissional. Já a questão da literatura, tanto do ensino como do estudo e também da parte escrita, realmente é uma coisa que veio muito cedo para mim. Sei lá, eu tinha acabado de ser alfabetizado, né, 7 anos. Eu entrei para a escola com, 2 meses antes de completar 7 anos. Aí eu já gostava dessas coisas, né? O gênero literário que eu gostava na minha infância e adolescência, principalmente era o gênero fantasy, né? Senhor dos Anéis e essas coisas de dragão e de donzela e o caramba. Mas legal... você se realiza... Desculpa, Paulinha. Mas você se realiza escrevendo hoje, compondo? Então, eu não sou o principal compositor das músicas que eu canto. Eu tenho sempre algumas músicas minhas, mas eu sou talvez um pouco... Não sei se é criterioso ou perfeccionista demais, mas, por exemplo, quando eu encontro músicas que eu considero melhores do que as minhas, e isso não é raro acontecer, eu prefiro gravar as músicas dos outros do que empurrar a minha música só porque a música é minha, entendeu? Então, hoje mesmo, né, entre as músicas que a gente vai cantar, eu vou cantar 2 músicas do Samuel Silva, que me acompanham no teclado hoje, e as músicas dele são... Eu não consigo escrever o tipo de música que ele escreve, então... Né? Eu gosto de ter amigos por perto, tem outros, né, como Felipe Valente, Tiago Arraes, Estevão Queiroga, Gabriel Iglesias. Tenho tantos amigos compositores que compõem músicas tão lindas que, assim, na competição para entrar no disco, as minhas músicas elas não levam vantagem. Tem que ser melhor do que, ou pelo menos dentro do contexto, para aquele contexto, né? Enfim. Não, eu só ia comentar que você falou você foi alfabetizado em alemão, né? Isso. Eu saí do Brasil, a minha família, né? A gente morou fora dos 2 anos e meio, 2 anos e pouco, né? Em janeiro, fevereiro de 82, e aí até final de 94. Né? Aí meu padrasto é alemão e eu aprendi, enfim. Morei entre Inglaterra e Estados Unidos, mas a maior parte do tempo morei na Alemanha, de 85 até final de 94. E vamos para a primeira música, então? Vamos. O que vocês vão tocar? Obrigado. Vamos cantar a música obrigada. Obrigado. Até porque o clima é de gratidão, né? Samuel e eu não tocamos junto há tanto tempo, a gente estava aqui passando o som, estava uma coisa muito... A gente estava até dando risada. Mas essa música que é dele, né? E é uma oração de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Oh,
vez mais. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Oh, Cristo, te amo, tu és minha luz, eu te agradeço, querido Jesus. Muito bem. Léo, eu já vi em outras entrevistas suas você falar que hoje em dia se venera, às vezes, a imagem antes da arte, né? Que hoje se vê e não se ouve música. O que você quis dizer com isso? Na verdade, com todas as mudanças, quando eu comecei a cantar, né, quando eu lancei meu primeiro disco em 2002, era um trabalho unicamente voltado a áudio. Né, principalmente naquela época, no meio cristão. Eram poucos os cantores que tinham videoclipes, e mesmo que tivessem clipes, iam tocar onde? Nas redes, né, sei lá, na Rede Super, ou nas redes de televisão cristãs evangélicas que tinham programas dedicados a isso. Mas não era assim uma coisa assim muito massificada, né? E aí, com o advento da internet em massa e com o surgimento do YouTube, né, em 2006, isso se tornou uma coisa muito mais evidente. E com as redes sociais, também a característica, o relacionamento mudou, né, entre os cantores, seja no meio cristão, seja no meio de música popular, mudou a maneira de se relacionar com os fãs, com o público de maneira geral, né? E aí, com essa combinação YouTube, Instagram, se tornou a questão da imagem se tornou muito mais forte. Eu não chegaria nem a dizer o culto da imagem, mas assim, isso é um problema que não afeta apenas quem trabalha com arte, né? A questão de você parecer ser ao invés de ser é uma coisa que me incomoda em particular, e também a questão da cada vez menor separação entre o público e o privado. Porque uma coisa é você ser uma pessoa transparente, as pessoas sabem a seu respeito, né? Eu, inclusive, me considero uma pessoa transparente no que tange a eu não tenho nada a esconder, eu não separo da minha profissão da minha vida. Elas são intrinsecamente ligadas. Mas, todavia, no entanto, a questão do público e do privado, porque ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa transparente, eu também sou uma pessoa reservada. Percebemos isso? A gente deu uma fuçada no seu Instagram, olha só. O pessoal vai dar tem as divulgações, né, que eu sou quase obrigado a fazer. Mas paisagens, né, no geral, lugar que você veja. Dá pra dizer que você é um anti-selfie, Leonardo? Eu sou meio que anti-selfie, eu sou um pouco anti-selfie. Nada, assim, principalmente o selfie que só aparece você. Quando você tá tirando foto com seus amigos, num lugar que você quer guardar de recordação, ok. Mas a questão é mais do que o selfie em si, a cultura do selfie, né? Eu, né? O selfie é apenas talvez uma expressão disso, que talvez sempre houve, né? Talvez sempre o ser humano, eu não sei se o ser humano hoje está pior do que antes, eu acho que não, mas realmente a questão da exposição da própria imagem e de como, porque pode ser uma coisa, assim, o paradigma é complicado, você para pensar, você só vai postar o que é legal. Então fica parecendo para todas as pessoas que você tem uma vida maravilhosa, sendo que você também passa por dificuldades. Então esse é um lado. Por outro lado também a pessoa, não, eu vou postar tudo. Aí posta as coisas chatas também, inconvenientes, e aí é o chorão da internet, que só está reclamando, entendeu? Então assim, não tem como a sua vida virtual ser a representação exata ou fiel da sua vida. É uma parte,
e faz parte, e não tem como excluir. A questão não é excluir, é que falta um pouco, talvez, reflexão a respeito de como lidar com essas novas coisas. Sei lá, o Twitter, quando surgiu, eu gosto de dar esse exemplo, o meu primo, ele tweetava tudo. Então, tipo, ele tweetava assim, gente, estou indo tomar banho. Então, que relevância tem isso? Nenhuma. Né? Por que eu quero imaginar meu primo no chuveiro? Então, mas isso é também natural da sociedade, que ela vai encontrando o equilíbrio. Né? Depois, o Instagram, quando surgiu o Instagram, a pessoa entrava no Instagram, postava 20 fotos por dia, 30 fotos por dia. Aí você vai entendendo. Falei, não, peraí. Né? Normalmente se posta, sei lá, 2, 3, 4 fotos por dia. É o razoável. Existem códigos éticos, né, em relação a cada rede social, tem uma característica diferente. E é um aprendizado, como indivíduo e como sociedade. A questão é que a gente reflete pouco. A gente sai postando, e aquilo fica eternamente, né? Aquilo não apaga. Mas exatamente isso que a gente ia te perguntar. Como você faz para, então, você tem que divulgar, você tem que divulgar os discos. Como conciliar se você não gosta? Então, não é só que eu não gosto, é que eu sou um pouco contra. É um pouquinho... mas, por exemplo, minhas redes sociais são profissionais, certo? Dizem respeito ao meu trabalho. No caso, o Instagram é uma quebra disso, mas o Instagram eu gosto de seguir quem? Eu gosto de seguir fotógrafos de paisagem. É o que eu mais sigo, são fotógrafos, porque me faz bem. Então, eu evidentemente não sou um fotógrafo de paisagem, mas é esse tipo de foto que eu gosto de postar. Então, meu feed todo gira em torno disso. Eu preciso divulgar, preciso usar minhas redes sociais para divulgação, essa é uma questão tem uma do marca, mercado, né? claro. Eu divulgo os eventos, eu divulgo o que eu preciso divulgar dos meus amigos, etc, etc. Aí eu faço assim, eu divulgo, a divulgação ela fica uma semana no ar, sei lá, uma semana depois do evento que eu divulguei, eu tiro a divulgação. Eu não precisa ficar lá eternamente. Entendi. Essa é uma coisa. E a segunda coisa é, por exemplo, sei lá, principalmente quando surgiu o Snapchat, agora com Insta Stories, é uma coisa muito mais instantânea. Eu tento levar o foco para o meu trabalho. Então eu coloco bastidores, eu coloco, sei lá, quando a gente está ensaiando com a banda, ou quando a gente vai passar som, ou qualquer coisa relacionada à viagem, talvez uma foto no aeroporto, alguma coisa assim, mas relacionada ao trabalho. Porque a gente que trabalha com arte, já existe um foco talvez exacerbado, porque eu chego a questionar isso, né? O século XX foi o século em que surgiu o que a gente hoje conhece como fama. Antes não existia isso. Existia talvez o rei, o monarca, né, o chefe de Estado, mas não existia isso como existe hoje que, sei lá, não estou nem falando de mim, estou falando, sei lá, do Justin Bieber, estou falando da Britney Spears, que por um período, não sei se ainda está assim hoje, mas tinha tipo 100 paparazzi atrás dela, 24 horas por dia, ela não tinha um segundo de paz. E essa atenção exacerbada em cima da opinião de um indivíduo, eu acho que não é saudável, em primeiro lugar, para o próprio indivíduo, porque a opinião de ninguém, ou o cabelo de ninguém, ou nada que ninguém faça deveria ser tão importante para tantas pessoas. Né? Então é ruim primeiro para aquela pessoa e também acho que é ruim, ou pelo menos complicado, para a sociedade. Né? Porque... E aí eu tento nas minhas postagens fazer a coisa girar em torno de fato do trabalho e não da minha pessoa. Né? Porque já existe uma atenção, um interesse em relação à minha pessoa. Não me sinto confortável em alimentar isso. Então, falando da sua arte, vamos para a segunda música. Vamos para a segunda música. Também do Samuel Silva, Na Grandeza. Fez parte do DVD Princípio. Na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até ao céu, na ternura de um amanhecer, na força e luz do seu poder, ali está o meu viver, a esperança de um novo ser. Vieste só por mim, seu amor é sem igual, santo amor. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada
vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura de uma mãe, na força e luz do seu poder, ali está o meu viver, a esperança de um novo ser. Vieste só por mim, seu amor é sem igual, santo amor, nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. E para o desespero da equipe técnica, eu esqueci que a entrevista é aqui e não nesse microfone. E tô segurando esse microfone o tempo todo. Aí quando começou a música, eu falei, nossa, eu tô usando o microfone, não precisa. Não me sobraram nada aqui pra dar bronca em você, então acho que tá tudo certo. Léo, e a gente, falando um pouco de agora, a gente vive um momento de muita intolerância, inclusive intolerância religiosa, né? Como você acha que cantores como você, que de alguma forma são porta-vozes aí das religiões, podem contribuir para diminuir essa intolerância? É difícil essa pergunta, porque né, os ânimos estão muito acalorados, acirrados, se mistura religião com política e cada um quer defender a sua visão política baseado na palavra de Deus, usa a Bíblia para defender a sua opinião política. E eu acho que, quer queira ou não, a maneira mais simples, por mais simplista que possa soar essa resposta, da gente exercitar a tolerância é a gente se lembrar de quem a gente é, né? E de como a gente também precisa que sejam tolerantes conosco. E eu acho que, nesse sentido, a Bíblia tem sim um papel fundamental de nos mostrar quem nós somos. Que somos todos pecadores, que somos todos indignos, que somos todos incapazes, que todos falhamos e estamos à mercê da graça de Deus. E na medida em que você compreende que você também faz parte do problema, você não é, você como cristão, ou seja, né, sua filiação política, nós, seres humanos, podemos fazer parte da solução, mas sempre vamos continuar fazendo parte do problema. E quando você compreende isso, isso acaba fazendo, no caso ideal pelo menos, com que você tenha uma postura diferente e mais misericordiosa em relação àquilo que você considera falhas. Talvez a outra pessoa nem considere falhas, mas se você considera uma falha, seja de conduta, de caráter, seja o que for, mas quando você lembra quem você é e a graça, como ela te alcançou, isso deveria, pelo menos, te tornar mais misericordioso no trato com as pessoas que pensam diferentemente de nós, né? Porque isso já foi o próprio Cristo que disse, amar os seus amigos, amar a sua família. Então você está igual aos pagãos. Quero ver você amar os seus inimigos. Inimigos são quem? Na verdade, o cristão não deveria ter inimigos, mas vamos dizer então, traduzindo a palavra inimigo, aqueles que pensam diferentemente de você, aqueles que vivem de maneira contrária àquilo que você considera ser a correta. Como é que a gente vai lidar com eles? Eu creio que a melhor resposta é essa do próprio Cristo. E, Léo, e religião e política dá para misturar? Então, igreja e Estado, não.
religião e política acaba sendo... É que quando se fala assim, parece que a maneira com que está sendo feita é a maneira correta. Na minha opinião, não é você usar a religião para uma plataforma política, mas a religião separada da política, as igrejas, as atitudes dela, elas têm um impacto social e político, né? E isso acontece. Vamos falar agora do positivo, né? Não vamos falar só do negativo, ou induzir as pessoas a pensarem no negativo, mas, por exemplo, trabalho com dependente químico. O que o Estado faz? Pouco ou nada. O que as igrejas fazem? Muito. Quase todas as casas de recuperação que existem, elas são financiadas e bancadas. Por quê? Porque o viciado, o dependente químico, ele é um péssimo investimento. Ele é um péssimo investimento. Porque você vai recuperá-lo, ele vai ter recaída. Você vai recuperar de novo, ele vai ter recaída. Você vai recuperar de novo, ele vai ter recaída. Às vezes 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, do ponto de vista de investimento financeiro, é um investimento péssimo. Péssimo. E o Estado meio que tirou a mão disso aí. Não estou dizendo que não faz nada, mas faz muito pouco. As igrejas, tanto as instituições religiosas que poderíamos citar, sei lá, a ADRA da Igreja Adventista ou a Cruz Vermelha da Igreja Católica, né? O trabalho humanitário que é feito institucionalmente é incrível. Mas não só essas instituições, as grandes instituições que têm condições de fazer, mas também o trabalho humanitário feito por uma congregaçãozinha. Falei, vamos fazer uma coisa. Estamos sentindo aqui no nosso bairro, estamos precisando disso. Eles vão lá, distribuem cestas básicas. Eles vão lá, sei lá, na casa dos idosos, não apenas da igreja, da comunidade. E eles, sei lá, vão... uma viúva mora sozinha, ela não tem condições de arrumar a casa dela, vai lá, um grupo de jovens ou da igreja. Então, isso são ações políticas. Isso são ações políticas. Sim. Extremamente políticas. Esse tipo de ação não só é bom, mas é necessário e é papel da igreja. E é papel dos religiosos, sim. Esse tipo de religião e política, sem sombra de dúvida, sou absolutamente a favor. O outro é complicado. Léo, e falando em música, você lançou um CD em hebraico, né? Qual que foi a sua motivação para lançar esse CD e como que foi recebido pelo público? O avô do meu avô foi judeu e o avô do meu avô faleceu, meu tataravô? Não sei. Não, é tataravô. Vô, bisavô, tataravô. Isso, meu tataravô. Só que ele faleceu quando meu avô tinha 8 anos de idade. Então, meu avô não tinha muitas memórias assim, da primeira infância dele. E o que acontece? Eu o levei para um meu melhor amigo, ele estava envolvido, ele é teólogo, ele é estudioso, está terminando o doutorado dele na USP, em estudos judaicos, etc. Fez o mestrado dele lá também, professor de hebraico. E ele, na época, ainda era estagiário, mas ele já estava envolvido num projeto chamado Bet Bnei Zion. Bet Bnei Zion é o Templo Judaico Adventista. É um projeto da Igreja Adventista para trabalhar com pessoas que têm ascendência judaica. Porque uma coisa é você aceitar Jesus Cristo como seu único salvador. Outra coisa é você se ocidentalizar. Isso, por séculos, a igreja cristã não compreendeu essa distinção. Queriam ocidentalizar mais do que, sei lá, evangelizar, para usar essa palavra, que também é carregada de vários significados complexos. Mas, enfim. Então, existe esse trabalho da Igreja Adventista específico para quem tem ascendência judaica, para manter suas raízes culturais, que é uma coisa que facilita o trato com as famílias que talvez não tenham aceito Jesus como Messias ainda, etc. Então, é um trabalho que é feito. E eu já estava interessado nisso, já gostava das músicas, já tinha participado algumas vezes dos cultos e levei meu avô. E aí meu avô ficou muito emocionado, lembrando da primeira infância dele, das músicas, de alguns detalhes da liturgia, até do funeral do meu avô, do meu tataravô, do avô dele, né? E aí eu, descobrindo a ascendência judaica, esse meu amigo Edson Nunes já estava me incentivando a gravar, fazemos um projeto juntos, né, em hebraico, e isso acabou sendo o empurrãozinho final, que acabou desaguando num projeto que durou 8 anos para ficar pronto. 2 anos de pesquisa de repertório, 6 anos gravando e produzindo propriamente dito. E foi meu primeiro disco lançado pela Sony Music, que é a minha gravadora, onde estou hoje. Esse em hebraico. Esse em hebraico. Avinu Malkeinu, Nosso Pai, Nosso Rei, é uma oração famosíssima de Yom Kippur, que é o dia da expiação, que no calendário religioso judaico é o dia mais importante do ano. Né? Até mesmo os judeus que não são tão praticantes, esse é o dia que todos os judeus vão para a sinagoga, né, para pedirem a misericórdia, perdão pelos pecados, etc, etc. E você vai cantar uma desse disco pra gente. Vou cantar uma desse disco, vou pegar o microfone certo, que é Nahamu Nahamu. Nahamu Nahamu é um texto bíblico de Isaías 40, verso 1 a 3, né, e para você que nos está assistindo entender o que eu estou cantando, é consolai, consolai meu povo, diz o Senhor, falai Jerusalém, diz ele que já é fim do tempo de sua milícia, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os pecados. Voz do que clama no deserto. Esqueci o verso. Voz que clama no deserto.
Endireitai o caminho do Senhor. Eita, esqueci o verso agora. Deu branco. O verso que eu falei de cor tantas vezes. Mas em hebraico você Vós sabe. que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Acertei. Muito bem. נברו הלב ירושלים וקירו אליה כי מלאה צבא כי נרצה עוונה כי לקחה כפליים בכל חטאותיה קול קורא במדבר פנו דרך אדוני ישרו בערבה ישרו בערבה מסילה לאלוהינו ישרו בערבה ישרו בערבה מסילה לאלוהינו דברו על לב ירושלים וקירו אליה כי מלאה צבא כי נרצה עוונה כי לקחה כפליים בכל חטאותיה קול קורא במדבר פנו דרך אדוני ישרו בערבה ישרו בערבה מסילה לאלוהינו ישרו בערבה ישרו בערבה מסילה לאלוהינו Emocionante, bem emocionante. Mesmo a gente às vezes não entendendo, né? Mas tem uma coisa da língua original, né, da Bíblia, que a Bíblia foi a gente escrita, sente. esse texto já foi lido, né, tem sido lido há milhares de anos. Tem Milhares de pergunta. pessoas. Vamos Tem para a pergunta. A última pergunta dos internautas. Olha lá. A Luana Cristina pergunta: Léo, quando vai sair um CD em inglês? Você fala alemão, você fala em hebraico, você fala em inglês. Uau! Bom, o CD em inglês é uma questão também, né, de viabilidade. Eu gosto muito, né, de música cristã em língua inglesa e eu gostaria muito de talvez um dia tentar de uma maneira íntima dar a minha contribuição para o amplo universo de música cristã que existe nessa língua, mas ainda é uma questão de viabilidade, de como seria essa distribuição, de como... Enfim, talvez eu faça um EP. Né? Hoje a gente está nessa era dos EPs, então está um pouquinho mais fácil. Né? Com o EP está um pouquinho mais fácil fazer
fazer só 5, 6 músicas, não é aquela responsabilidade, também não é aquele investimento de fazer um CD full, né? 11, 12 músicas. Talvez. Vamos falar com a gravadora aí. Agora, Léo, depois de um papo cabeça, né? Porque você é um homem muito culto. Será? Eu vou ligar o celular daqui a pouco, meu pastor reclamando um monte de besteira que eu falei. Imagina. Se é que ele está assistindo, né? Mas fica na internet, ele vai Fica, né? Ele vai depois. assistir, vai brigar comigo, com certeza. Alguma coisa eu falei. Sempre. Ô, Léo, depois desse papo cabeça, a gente tem que falar alguma coisa mais descontraída, né? Vamos. A pergunta é, sabemos que você é um homem separado, já foi casado com a grande cantora Daniela Araújo. O povo, ou melhor, a mulherada, quer saber se ainda pretende casar de novo, se está namorando, se elas têm chance. Bom, isso cai, né, dentro daquilo que eu falei do âmbito público e privado. Não, a parte do privado a gente deixa para o âmbito privado. Não, continuo solteiro, etc. e tal, mas, né, quem sabe Deus coloque alguém no meu caminho. É isso. Tá certo. Vamos ver uma perguntinha então das redes também. Aqui da Luana Nascimento. O meu namorado Felipe Rodrigues acha que canta igual a você. O que podemos fazer para tirar ele desta ilusão? Coitado. Vejo de namoros Felipe. terminando. Vejo relacionamentos se desfazendo. Coitado do Felipe, Luana. Tem que manter o namorado na ilusão. Não, tem que incentivar, Talvez não cante hoje, mas talvez, continuando a treinar e tal. Só Deus sabe. O que podemos fazer para tirar dessa ilusão? Se você não conseguiu, Luana, nós não vamos conseguir. Boa resposta. Léo, Samuel, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui. O papo passou... A gente teria várias Eu falei muito, né? Eu perguntas. falo muito, né? Não, O tempo mas voou. O Samuel, acho que eu muito falo muito. legal. Encheu de informação. E Amém. teria espaço para muito mais ainda. Com certeza. Agradecer muito a participação de vocês. Mas, pessoal, fica ligado aí, porque na próxima terça tem mais promessas às 7 da noite, né, Paty? É verdade, hein, Paulinha? Sabe quem que nós vamos receber aqui na terça? O padre Reginaldo Manzotti. Ele já fez 9 discos e é conhecido como o padre que, arrasta multidões. Você não pode perder, aqui no G1. Isso aí. E para terminar, vamos cantar mais uma música, então? Mais uma música. Vamos lá? Essa música é do Tiago Arraes, dos Arraes. Essa música nova ele fez pro meu disco Princípio e Fim. Gosto muito dessa música. E é o nome, na verdade, a música acabou dando nome ao evento, ao show que a gente vai fazer sábado agora. Você não pode perder. Vamos lá, vai ser maravilhoso. No Tom Brasil, aqui pertinho, né, da Globo. Sim. Tudo certo? Já é agora? Já é agora. Tô na introdução, já tô fazendo aqui o merchan do... Do show. É? Olha a cara do Tá bom. Samuel. Isso. Então você que ainda está indeciso, esteja conosco lá, sábado agora, 21 horas no Tom Brasil. Vai ser maravilhoso adorar o Senhor com vocês. E essa música com certeza vai fazer parte. Música que eu gosto muito, que traz esperança ao nosso coração. Elevo os olhos para o monte, de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho estreito a lá. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silenciar, ainda não é o
paz que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê o Cordeiro de Deus está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê o Rei. Oh, 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 yeah, yeah. Veja, tudo se fez novo. Um tchauzinho. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu.